Oi pessoal, tudo bom? Vamos falar hoje sobre o parto, né? Aquela parte que todo mundo gosta da obstetrícia, né? O final ali da gravidez, que todo mundo fica feliz. É uma parte boa para se estudar, mas muitos alunos ficam brigando ali com o início do estudo do parto, porque nós precisamos ter muitas decorebas, né? Muitos conceitos que nós não temos lá, que nós não trazemos da clínica médica para a obstetrícia, porque isso é muito diferente. Nós precisamos realmente sedimentar vários conceitos para depois partirmos para a assistência ao parto propriamente dito. Então, nesse nosso primeiro bloco aqui, nós vamos ter uma parte mais decoreba, que nós vamos estudar o trajeto, né, por onde o bebê vai passar no momento do parto. Vamos estudar o motor também, né, que é o útero contraindo para empurrar o bebê para fora. Vamos estudar posteriormente a estática fetal, como é que o bebezinho fica ali dentro da barriga da sua mãe, como é que eu vou entender aquilo, como é que o obstetra examina, entende melhor, como é que está ali o bebezinho ali dentro. O mecanismo do parto, os movimentos que o bebê faz para poder sair, para poder atravessar o canal do parto. E por último, assistência ao parto propriamente dita, que eu preciso de todo esse conhecimento prévio aqui para poder prestar assistência de forma adequada. Então, como eu falei, vamos começar com conceitos, né? Primeiro começando com o conceito de trajeto, né? O trajeto é por onde o bebê vai passar. O nome mesmo, né? Trajeto, pensando no português claro. Nós temos o trajeto mole e o trajeto duro, começando falando do trajeto mole. Nós temos no trajeto mole aqui o segmento inferior do útero, o colo do útero, a vagina e a região vulvo-perineal. Gente, isso aqui não segura nada, né? Não vai impedir o bebê de nascer. Então, nós não nos importamos muito com o trajeto mole na obstetrícia. Nós vamos partir direto para o estudo do trajeto duro, porque é a bacia que vai atrapalhar a passagem do bebê. Essas partes moles não vão atrapalhar um bebê lá de 3,5 kg de passar pelo canal vaginal. Então, o que importa é o trajeto duro, que é a bacia da paciente aqui, como nós podemos ver. O que nós temos aqui no nosso trajeto duro? 2 ossos ilíacos, o sacro, o cóccix e o púbio da paciente. Então, isso aqui é o nosso trajeto duro, que é o que nós vamos estudar. Nós dividimos o trajeto duro, a bacia, em grande bacia e pequena bacia. A grande bacia, a parte mais superior ali, onde tem aquela asa do ilíaco, essa parte aqui em cima, que o bebê fica ali, de um modo geral, tranquilo ao longo de toda a gravidez, fica ali flutuando. Ela também não atrapalha a gente. Quem atrapalha a gente? A pequena bacia. Essa parte aqui do meio, que é bastante estreita, que vai, essa sim, impedir muitas vezes um parto vaginal, indicar, por exemplo, uma cesariana, porque o bebê faz uma desproporção céfalo-pélvica, ele é maior do que a pelve materna. Então, nós vamos estudar essa parte aqui de dentro da pequena bacia, dentro do trajeto duro. Eu vou dividir a pequena bacia em 3 estreitos. O que seriam os estreitos? Seriam aquelas partes em que nós temos uma angústia, ou seja, um aperto ali na bacia que vai dificultar o bebê a sair. Então temos o estreito superior, o estreito médio e o estreito inferior. Então estamos olhando aqui um corte lateral aqui, né, da bacia da paciente. Então nós temos a sínfise púbica, nós temos aqui o sacro, nós temos aqui, nessa parte aqui, o nosso estreito superior. Aqui é o estreito médio e aqui é o estreito inferior, que nós vamos ver mais à frente. O mais importante do meu estreito superior é a conjugata obstétrica, em que eu tenho aqui uma linha que vai do sacro até a parede posterior da sínfise púbica. O que é uma conjugata? É uma diagonal aqui, né? É uma linha que eu traço antero-posterior, né? No caso posterior para anterior, para saber qual é a distância ali que o bebê pode passar. Quando eu estou falando da conjugata obstétrica, que é a parte mais apertada do estreito superior, eu tenho uma distância ali de 10,5 cm. Essa é a distância que o bebê tem que passar, a parte mais apertada ali do estreito superior. Mas preste atenção, eu não consigo tocar na parte posterior do púbio. Então, como é que eu faço meu diagnóstico ali da minha conjugata obstétrica? Eu faço a conjugata de diagonais. Eu pego aqui a parte inferior do púbio, vou encostar lá no sacro da paciente e aí eu vou fazer uma medida. Essa medida normalmente é de 12 centímetros. E eu sei que a conjugata obstétrica tem 1,5 cm a menos que a conjugata diagonais. Então eu faço esse toque aqui, vejo essa distância e tiro 1,5. Eu sei que ali é minha conjugata obstétrica, que é o meu diâmetro mais importante ali do estreito superior, a parte mais angustiada. A parte mais apertada, então, do estreito superior, ela é antero-posterior. Diferente, por exemplo, do estreito médio, em que a parte mais apertada, ela é látero-lateral, né? Então, olhando aqui o estreito médio, nós temos como parte mais angustiada o diâmetro biespinha ciática, aqui, que também tem 10,5 cm. Isso aqui é menor, é a parte menor do estreito médio. E qual a importância que eu tenho nessa distância aqui?
Esse é o local mais comum de distócia, é o local mais comum de desproporção cefalopélvica. Isso aqui é tão importante que lá na frente, quando nós formos falar da altura da apresentação, vocês vão ver que o Deli colocou esse plano aqui como plano 0, porque ele é o mais importante. Então lembre-se que o estreito médio é o local em que eu tenho mais distócia, né? Mais dificuldade para o parto ser completado. E por último, nós temos o estreito inferior, que é aqui embaixo, que eu tenho a conjugata êxitos, né, de saída ali, que está no finalzinho da bacia da paciente, que tem 9,5 centímetros. Aí os alunos falam, pô, Guilherme, mas você falou lá que o 10,5 era a parte mais apertada da pelve da paciente. Isso aqui tem 9,5, então é menor. É menor sim, mas nós sabemos que aqui o cóccix ele é retropulsátil, ele vai para trás. E quando ele vai para trás, ele vira 11 centímetros. Então, se o bebezinho passou do estreito superior, passou do estreito médio, dificilmente o estreito inferior vai atrapalhar esse bebê, ele vai sair de qualquer maneira, porque apesar de 9,5 centímetros, quando a cabeça do bebê chega aqui, ele empurra o cóccix para trás e tudo fica tranquilo porque o diâmetro aumenta. Vamos falar agora dos tipos de pelve, que isso cai em prova de vez em quando, é uma decorebinha, mas não tem muito jeito, né? Nós temos 4 tipos de pelve. A ginecoide, que é a pelve feminina, é a mais comum, 50% das mulheres vão ter esse tipo de pelve, e ela tem um estreito superior arredondado, uma porção posterior espaçosa, paredes pélvicas paralelas, espinhas ciáticas não proeminentes. Ou seja, isso aqui é tudo feito para o parto vaginal. Por quê? A mulher vai ter lá o parto vaginal. Isso é o ideal. Então a minha pelve ginecoide, essa aqui que você olha, ela é redondinha, olha que bonitinha, ó, bem redondinha. E você pensa ali, coloca um bebezinho ali dentro, você vê que a cabeça dele encaixa ali, bonitinho, e ela vai passar pela bacia dessa nossa paciente. Então a pelve ginecoide ela é a mais favorável para o parto vaginal. A segunda pelve que nós precisamos saber é a pelve do tipo androide, que é do homem. E, gente, a pelve do homem não é feita para ter bebê passando por ali, né? Então ela tem um estreito superior triangular, paredes pélvicas convergentes, espinhas ciáticas salientes e o ângulo subpúbico estreito. Tudo desfavorável para o parto vaginal. Essa é a pior bacia para o parto vaginal. Então, olhando para essa bacia aqui, vê que ela não é redondinha ali, ela tem esse formato triangular, isso dificulta o meu parto vaginal. A pelve antropóide, dos antropóides do gorila, é uma pelve que eu tenho um estreito superior elíptico e o maior diâmetro dessa pelve, a grande característica dela é que o maior diâmetro é antero-posterior e as espinhas ciáticas não são proeminentes. Então, ela não atrapalha tanto o parto vaginal quanto a androide, mas veja que o maior diâmetro é o antero-posterior. Então, o bebê normalmente ele vai insinuar em occipito púbico ou occipito sacro, ou seja, olhando para cima ou olhando para baixo. Não vai insinuar de lado, como é comum na pelve ginecoide. E por último, nós temos a pelve platipeloide, e que eu tenho um estreito superior ovalado, só que o maior diâmetro, diferente da antropóide, é o diâmetro transverso, né? Não é o antero-posterior, é o transverso, parece um prato, né? Esse platipeloide é de prato, então eu tenho um estreito inferior semelhante à pelve ginecoide. Então ela também é favorável para o parto vaginal, mas vocês vão ver aqui, ó, como eu falei, o látero lateral é o mais importante. Aqui olha, é o maior diâmetro aqui, então o bebê sempre vai insinuar em transversa nesses casos. Insinuar é quando ele chega ali na pelve da sua mãe. E veja que isso acaba caindo em prova de residência mesmo, né? Nós temos aqui essa questãozinha que mostra, que pergunta que quanto ao formato da bacia, qual tipo favorece a insinuação na variedade de posição OP, occipito púbico, ou occipito sacro, né? Acabamos de falar sobre isso, né? Aquela pelve que tem um diâmetro antero-posterior maior, que é qual? A antropóide é a pelve do gorila. Então, a resposta aqui fica na letra D, lembrando que a ginecoide é a mais favorável, que é a pelve da mulher. A androide é a pelve masculina, ela não é favorável para o parto vaginal porque ela é triangular. Então, passando agora do estudo da pelve para o estudo do motor, o que é o motor? É o útero, né? O útero que vai contrair e vai jogar o bebê para fora. Então, nós precisamos estudar o útero, a contratilidade uterina, e nós precisamos de alguns conceitos básicos. Quais seriam? O tônus uterino é a pressão miometrial em repouso, que é a pressão que o útero fica fazendo quando ele não está contraindo. É a pressão de base ali do útero. Eu preciso saber qual é a frequência da contratilidade uterina, e a nossa referência são sempre contrações a cada 10 minutos, e a intensidade da contração uterina, que é a pressão máxima durante a contração. Vai decorando esses conceitos aqui que nós vamos aprofundar mais um pouquinho à frente. Seguindo, a duração
é o tempo entre o início e o fim da contração, que nós ficamos lá, quando você fica lá no internato com a mãozinha na barriga da paciente, começa a contração, você começa a contar no relógio, e aí você vai dizer a contração em segundos, normalmente dura aí 40 a 60 segundos. A atividade uterina é a intensidade que nós temos na contração uterina, é só multiplicado pela frequência em milímetros de mercúrio a cada 10 minutos. Isso nós chamamos de unidade de Montevidéu. E a grande parte desses estudos foram feitos lá em Montevidéu, e aí nós temos essa unidade aqui para avaliação da atividade uterina. E por último, temos o tríplice gradiente descendente, que é a contratividade uterina que começa do fundo uterino, é mais intensa no fundo uterino e vai de cima para baixo. Nós temos então esse tríplice gradiente descendente sendo o clássico ali da contratividade uterina para justamente empurrar o bebê para baixo, né? Pensa num vetor lá da física, né? Lá do colégio, que é o útero contraindo de cima para baixo, porque o bebê tem que sair por baixo mesmo. Então, esses são os conceitos básicos que nós precisamos para o nosso motor. E aí, como é que a gente aplica isso na prática? Então, quando a gente faz, por exemplo, a cardiotocografia, né, a parte do toco é o estudo da contratilidade uterina. Então, eu vou ter aqui um gráfico parecido com esse. Por exemplo, aqui, nós temos que o tono uterino é de 10 milímetros de mercúrio. O que é o tônus mesmo? Aquela contratilidade, aquela pressão miometrial sem a contração uterina. Ele está aqui embaixo. Mas, quando vem a contratilidade uterina, você vê que sobe aqui, ó, de 10 vai até 50 e depois desce de novo, volta para a sua base ali, para o seu tônus uterino. E qual é a nossa frequência ali? Nós temos 3 contrações a cada 10 minutos. É assim que a gente vai aplicar esse conceito aqui na nossa prática do motor. Então, intensidade vezes frequência é atividade uterina, nós já falamos sobre isso também. E nós temos aqui uma intensidade de 40, né? A intensidade de diferença é o máximo menos o tônus, 40 milímetros de mercúrio, vezes 3 contrações em 10 minutos, 120 unidades de Montevidéu. E é assim que eu falaria que essa aqui é a minha atividade uterina. Então é assim que a gente aplica esse conceito, e isso pode ser aplicado na minha cardiotocografia, quando eu estou avaliando ali a contratilidade uterina e também a frequência cardíaca do bebê, que é uma outra parte de estudo. Beleza, então para que serve o motor? Além de jogar o bebê para baixo, ele vai fazer com que o colo uterino abra. E ele vai abrindo tranquilamente ali, bem vagarosamente, até chegar na dilatação total, que nós chamamos de 10 centímetros de dilatação. Começa fechado e depois vai até 10 centímetros de dilatação. Então o que nós temos de normal aqui numa dilatação, numa paciente que está em trabalho de parto? Eu vou ter 2 a 3 contrações em 10 minutos, de 30 a 40 segundos. Esse é o meu valor, são os meus valores, né, meus números normais para a fase de dilatação. Uma intensidade de 30 a 40 milímetros de mercúrio e 80 a 120 unidades de Montevidéu. Então esses são os valores normais do meu motor na fase de dilatação. Quando eu estou no período expulsivo, né, quando o bebê, eu já tenho dilatação total e o bebê só precisa sair, eu preciso que o meu motor faça um trabalho extra, que ele ajude o bebê a sair de uma forma melhor. E aí eu vou ter de 5 a 6 contrações de 10 minutos, a duração vai ser de 60 a 80 segundos, com uma pressão ali, né, uma intensidade de 50 a 60 milímetros de mercúrio, e aí eu vou ter 250 unidades de Montevidéu como minha atividade uterina aqui. Então no período expulsivo eu preciso de uma atividade no motor muito maior do que no período de dilatação. Então, quando eu estou estudando ali a contratilidade uterina, eu posso ter aquela contração que está indo tudo bem, que foram esses valores que nós acabamos de ver, e nós podemos ter as discinesias, que são as dificuldades de contratilidade uterina, né? Dificuldades de movimentação, discinesia. As discinesias são divididas em quantitativas, né, com a quantidade alterada, e qualitativas, em que o número está correto, porém a qualidade está alterada. A discinesia quantitativa começa estudando a hipoatividade. Quando eu tenho uma hipossistolia, por exemplo, eu tenho uma intensidade baixa, menor do que 25 milímetros de mercúrio. Quando eu tenho uma bradicistolia, eu tenho uma frequência menor do que 2 contrações em 10 minutos. Por outro lado, eu posso ter uma hiperatividade do útero, por exemplo, uma hipersistolia, uma intensidade maior do que 50 milímetros de mercúrio, que isso é maior do que o esperado, maior do que o habitual, e uma taquissistolia, que seria uma frequência superior a 5 contrações em 10 minutos. Então eu posso ter alterações de quantidade tanto da intensidade quanto da sua frequência, seja para mais, seja para menos. Eu posso ter hipertonia, que é o aumento da pressão basal, né, do tônus uterino, e aí eu posso ter por taquissistolia, porque vem uma contração atrás da outra, que não dá nem tempo do útero relaxar entre uma contração e outra.
Posso ter por incoordenação da contração uterina, o útero não sabe contrair direito ali e fica fazendo uma hipertonia, porque uma hora uma parte está contraindo, a outra relaxou, depois elas invertem, uma relaxa e a outra contrai. Isso vai levar ali a uma hipertonia uterina. Posso ter por sobredistensão, como por exemplo numa polidramnia, porque o útero fica muito grande, aí fica duro lá, ele não consegue dar aquela relaxada, ele fica sempre tenso. E por último temos a discinesia autêntica, que é a clássica do descolamento prematuro de placenta, né, o DPP, que a gente vê na parte de sangramento da gravidez, em que eu tenho irritação miometrial e o miométrio contrai e leva à hipertonia uterina. Agora falando da discinesia qualitativa, que é da qualidade da contração uterina, eu vou ter uma inversão do tríplice gradiente descendente, uma predominância da contratividade nas partes baixas. Lembra que eu falei que vai de cima para baixo justamente para empurrar o bebê? Às vezes eu posso ter uma inversão desse tríplice gradiente e a contração vai de baixo para cima e é óbvio que não tem como o bebê sair por cima, né? A não ser pela cesariana, mas no parto vaginal não tem como. Portanto, essa inversão do tríplice gradiente descendente vai levar a uma dificuldade de saída do bebê, uma discinesia, mas do tipo qualitativa, porque eu posso ter ali 3 contrações em 10 minutos, a intensidade lá de 40 milímetros de mercúrio, que são coisas normais, né, aceitáveis, porém, a qualidade da contração uterina não está muito boa. Em coordenação uterina, quando eu tenho ali uma incoordenação de primeiro grau, tenho uma alção alternada de 2 marcapassos, eles começam a contrair de forma errada, né? Em vez de eles contraírem de forma junta, eles fazem de forma alternada. E isso dificulta a contratividade de uma forma muito intensa. E a de segundo grau tem o marcapasso ectópico, levando a uma fibrilação da contração do miométrio, da mesma forma ali, similar à fibrilação cardíaca. Esses 2 diagnósticos são difíceis de serem feitos na prática, é mais coisa de teoria, mas fazem parte das discinesias qualitativas. E qual é o meu tratamento para esse tipo de discinesia, né? Para alterações ali da contratividade uterina? Quando eu tenho uma hipoatividade, o útero está contraindo pouco, eu tenho que estimular a sua contração. Qual é o meu principal hormônio para isso? A ocitocina, né? A gente faz ocitocina sintética, isso aumenta a contratividade uterina, mas eu também posso utilizar prostaglandina, ele também estimula, né, o famoso misoprostol é uma prostaglandina, isso estimula a contratividade uterina, e o descolamento das membranas, que nós fazemos com o dedo, né, descolamento digital das membranas, faz uma liberação de prostaglandina endógena que leva à contratividade uterina. Seriam formas de melhorar a atividade uterina ou também a amniotomia. Eu posso romper a bolsa para estimular a contratividade uterina. Quando eu tenho um excesso, né, quando eu tenho ali uma hipertonia, uma hiperatividade, eu vou parar o uterotônico. Então, se está fazendo ocitocina, eu vou tirar a ocitocina. Vou deixar a paciente de decúbito lateral esquerdo, que isso melhora a oxigenação do útero, isso melhora a contratividade uterina. A analgesia serve, né, principalmente a peridural, serve para correção de distúrbio de hiperatividade, isso dá uma melhorada, isso dá uma reduzida na contratividade uterina, até porque a dor, a catecolamina, aumenta a contratividade uterina, e eu posso lançar mão de agentes tocolíticos, de nifedipina, por exemplo, salbutamol, eles vão cortar ali a atividade uterina, isso eu posso lançar mão para corrigir esse tipo de problema. Já as qualitativas, né, pela qualidade, eu vou ter ali, botando a paciente de decúbito lateral esquerdo, eu posso tentar fazer ocitocina em doses fisiológicas, doses baixas, isso pode tentar corrigir, por exemplo, uma incoordenação, posso fazer também analgesia e posso fazer amniotomia também, nesse tipo de caso. Mas as discinesias qualitativas são mais difíceis de corrigir, elas respondem pior do que as quantitativas. E aí, pensando também no motor, né, na contratividade uterina, eu posso precisar dar start ali, dar o início no meu motor com a indução do parto. O que seria a indução do parto? Uma situação em que a paciente não está em trabalho de parto, mas eu quero que esse bebê nasça. Mas eu não quero que ele nasça por cesariana, eu quero que eu tenha um parto vaginal. Aí eu vou induzir o parto. Quais seriam as indicações? Uma das mais comuns é a gravidez prolongada, né? Aquela gravidez que passa de 41 semanas. Eu sei que eu não posso passar de 42 semanas, porque isso aumenta a morbimortalidade perinatal do bebezinho. Então, não quero que ela chegue a 42 semanas. Depois de 41 semanas, eu posso induzir o parto. Amniorrex prematura, rompeu a bolsa e não entrou em trabalho de parto. Paciente favorável ali para um parto vaginal, eu vou induzir esse parto tranquilamente. E óbito fetal, a gente não vai fazer uma cirurgia para um bebê que já faleceu, essas situações muito específicas, mas de um modo geral, a preferência pelo parto vaginal. Então essas são as principais indicações de indução do parto que nós temos no nosso dia a dia e até mesmo na prova de residência.
mas nós vamos ter outras. De pré-eclâmpsia, por exemplo, é uma indicação. Óbvio que nós vamos ter indicações de cesariana na pré-eclâmpsia, mas, por exemplo, sofrimento fetal crônico, né, restrição de crescimento, eu posso pensar em induzir também, mas isso tudo leva ali a alguns conceitos, algumas dificuldades de acompanhamento do trabalho de parto um pouquinho mais detalhadas. Então, de um modo geral, essas aqui são as mais fáceis, assim, e são praticamente indiscutíveis situações de indução do parto. Quando é que eu não vou induzir? Gestação múltipla, né? Porque 2 bebês, a indução do parto, um parto vaginal de 2 bebês já é um pouquinho mais complicado. Nós vamos pensar ali que eu posso ter sofrimento de um dos dois, como é que eu vou acompanhar isso, como é que vai sair o primeiro, depois vai sair o segundo. Então, eu posso ter um parto vaginal, principalmente se os dois são cefálicos. Agora, induzir o parto, ou seja, pegar um útero que não contrai, induzir, é um pouco puxado ali. Alguns autores até autorizam, mas isso não é consensual para gestação múltipla. Desproporção céfalo-pélvico. Tem um bebê lá com peso estimado de 5 quilos. Qual a chance dele passar ali pela bacia da mãe? Nenhuma. Então, eu vou ter uma desproporção céfalo-pélvica. Para que eu vou induzir esse parto? Apresentação fetal anômala. O bebê está transverso. Ou então o bebê está em apresentação pélvica. O parto pélvico é uma indicação de cesariana, é uma indicação relativa, ok. Mas o bebê está pélvico, se a paciente chega em trabalho de parto em período expulsivo, beleza, a gente faz as manobras lá e tal. Agora, você vai induzir um parto? Não tem necessidade. Esterotomia corporal prévia. Paciente que cortou o útero, seja por cesariana, seja por miomectomia, essa paciente, se eu vou induzir o parto, como a contratividade é muito intensa nas pacientes que estão fazendo indução do parto, isso pode romper o útero. Então, essas pacientes têm uma contraindicação à indução do parto. A paciente com uma cesariana prévia, ela pode até ter um parto vaginal, mas o parto tem que ser espontâneo, tem que ser redondo, sem a gente induzir o parto. Placenta prévia, né? A placenta está na frente ali do bebê, como é que ele vai sair? É até uma indicação de cesariana, principalmente se for placenta prévia total, uma indicação absoluta de cesariana, porque o bebê não tem como passar. Então, é uma contraindicação a indução. E sofrimento fetal, como eu falei, isso é relativo. Sofrimento fetal agudo é óbvio que ninguém vai fazer indução do parto. Sofrimento fetal crônico acaba variando. Mas se você parar para pensar, a contraindicação à indução do parto seriam as indicações de cesariana, né? São as situações que eu pensaria, pô, isso aqui para o parto vaginal está muito ruim, vamos operar essa paciente? Então são as indicações de cesariana do dia a dia. Como é que eu posso induzir o parto? Então vamos lá, gente. Eu posso fazer ocitocina para essa paciente, que é o nosso hormônio sintético, eu já falei. O misoprostol, que é uma prostaglandina, que serve para maturar o colo. Então, quando o colo é desfavorável, o misoprostol é mais efetivo. Método de Krause, eu coloco uma sonda de Foley através do orifício externo do canal vaginal, eu vou inflar ali o balão com água, isso aí vai descolar a membrana, e eu já falei que descolar a membrana libera prostaglandina. Esse é um excelente método, por exemplo, para paciente que tem cesariana prévia, que eu não posso usar o misoprostol, eu uso o método de Krause. Descolamento digital também nós já conversamos, que isso libera prostaglandina endógena, e romper a bolsa, a amniotomia. Tudo isso serve para induzir o parto. Nós temos situações que são mais potentes, como por exemplo o misoprostol, e outras menos potentes, como o descolamento digital da membrana. E aí, para diferenciar isso, né, como é que a gente faz de um modo geral a indução do parto? Basicamente, nós utilizamos ou ocitocina ou o misoprostol. O misoprostol serve para maturar o colo é desfavorável, eu uso o misoprostol. Ocitocina, se o colo for favorável, nós vamos utilizar a ocitocina. E para isso, para dizer se o colo é favorável ou não, eu tenho meu famoso índice de Bishop. Se eu tenho um valor menor do que 5 no índice de Bishop, alguns autores falam abaixo de 6, mas ok, abaixo de 5 no índice de Bishop é um colo desfavorável para a indução com ocitocina. E essa paciente ganha o misoprostol, que é a nossa prostaglandina sintética. Já a paciente que tem o índice de Bishop de 9 ou mais, essa paciente vai ganhar ocitocina. Por quê? Esse colo aqui já é muito favorável, ele já está dilatado, o bebê já está mais baixo, já tem um colo mais amolecido, então eu só preciso de um empurrãozinho para esse bebê nascer. Enquanto aqui, o colo está fechadão, o útero não está querendo que o bebê nasça, ele não se preparou ainda para isso, então eu tenho que ter um processo para maturar o colo com misoprostol. Pô, Guilherme, e o meio do caminho aqui? O meio do caminho, você faz cara ou coroa, para ou ímpar, tanto faz, porque os resultados nos estudos são iguais. Então, esses são os extremos, né? 5 e 9, mas o meio do caminho você pode fazer um ou outro que dá no mesmo. E vamos usar essa questão aqui até para lembrar quais são os parâmetros do índice de Bishop. Então ele avalia basicamente o colo uterino e a altura da apresentação. Então eu avalio a dilatação cervical no índice de Bishop, o apagamento do colo, a consistência do colo,
a posição, se ele é posterior, mediano ou já centralizado, e a altura da apresentação. Então são 5 itens, e aí cada um desses itens eu vou ter ali um valor que eu preciso calcular, uma tabelinha chata lá que vocês têm que decorar, não tem muito jeito, e aí eu vou ter menor que 5, desfavorável, misoprostol, 9 ou mais, ocitocina. O tampão mucoso aqui, só para responder nossa pergunta, não faz parte do índice de Bispe, não é um parâmetro utilizado.